E aí, moçada, beleza? Eu sou o professor Bruno Rangel e hoje nós vamos ver um pouquinho da história dos Estados Unidos no século XIX. Então, se liga nesse resumo. Bom, os Estados Unidos no século XIX, ele é permeado pelo espírito daquela época. E é necessário que a gente se lembre que no início do século XIX, a Europa se via às voltas com as guerras napoleônicas. E isso vai trazer impactos para a América, como, por exemplo, as independências de boa parte da América do Sul. Entretanto, os Estados Unidos eles eram pressionados pela Inglaterra e pela França a se posicionar neste conflito. Haja vista que os Estados Unidos surgia já como uma potência regional. Os Estados Unidos, de maneira muito diplomática, mantinha-se neutro. Entretanto, dentro também das ideias do século XIX, que eram ideias expansionistas, os Estados Unidos vão aproveitar essa guerra para comprar territórios da França. Bom, Napoleão precisava de dinheiro para se manter na guerra e os Estados Unidos tinham interesse de comprar um território francês, uma colônia francesa, que era a região de Louisiana, que era no norte da América. Então os Estados Unidos compra esse território da França, assim como ele também vai pressionar a Espanha, um estado já combalido, fragilizado, que já havia perdido já sua hegemonia mundial, vai comprar então da Espanha a Flórida. A ideia é expandir territórios. No século XIX havia uma crença de que os países que tinham territórios mais extensos eram mais potentes. Daí a gente vê até hoje aí os resquícios desse pensamento, a Rússia, os Estados Unidos, o próprio Brasil, né? Quanto maior o território, maior seria a potência, esta era a crença. Bom, quanto mais se expande o território americano, pior a coisa fica nas contradições internas. Por quê? Havia nos Estados Unidos uma divisão muito clara entre norte e sul. Vamos lá, o norte ele era industrial, tinha trabalhadores assalariados, pequenos proprietários e uma consistente classe urbana. Já o sul, ele era escravocrata, tá? E ele era agrícola. Do ponto de vista econômico, o norte defendia uma proteção alfandegária e uma valorização da moeda americana. O sul queria exatamente o contrário. O sul era exportador de insumos agrícolas, sobretudo o algodão para a indústria inglesa. O sul queria então que os produtos industrializados produzidos na Europa entrassem com um imposto baixíssimo nos Estados Unidos, o que certamente quebraria a indústria do norte, que teria que concorrer com a qualidade dos produtos europeus, já que eles tinham mais know-how na produção industrial, já faziam isso há mais tempo. E o sul também era a favor de uma moeda mais fraca, produzindo uma moeda fraca para vender para moedas fortes, como era a libra esterlina, por exemplo, e assim exponenciar o seu lucro. O norte, ele era defendido, ele era representante dos republicanos, um partido que naquele contexto era mais progressista, era abolicionista e que defendia um poder executivo, um Estado mais forte. Ou seja, o norte republicano ele defendia o coletivo em detrimento do indivíduo. Os interesses individuais não deveriam sobrepor aos interesses coletivos. É claro que existe um jogo oculto de interesses aí. O norte queria obter algumas vantagens ao expandir esse estilo e esse pensamento. Por outro lado, o sul, ele defendia mais o federalismo, ideias mais liberais, que o indivíduo, os interesses do indivíduo não fossem tolhidos pelo Estado ou pelos interesses coletivos. Defendia que cada Estado que determinasse sobre a escravidão. O objetivo do sul com essas ideias era muito simples. Permitir que uma pessoa escravizasse a outra, permitir que um Estado legislasse sobre a escravidão e não a União, não o governo federal, como pretendiam os republicanos. E o que isso tudo tem a ver com a expansão territorial do século XIX? É que quanto mais se expande o território, tem que se determinar qual estilo que se expandiria junto. O estilo do norte ou o estilo do sul? A política e economia do norte ou a política e economia do sul? Naquele momento, os Estados Unidos tinham uma representação
política no Congresso de acordo com a população. Quanto maior fosse a população de um estado, mais representantes eles tinham. E o Sul era um de estados mais populosos devido à escravidão. Embora os escravizados não votassem, não participassem do pleito político, eles eram contados como população na hora de definir a quantidade de cadeiras de um estado representadas no Congresso. Bom, se expande a escravidão, significa que o Sul teria mais deputados em mais estados. Se a escravidão se expande junto com a expansão territorial, politicamente o Sul está ganhando. Por isso que era de interesse do Norte que a escravidão se restringisse àqueles territórios do Sul e, na melhor das hipóteses, que a escravidão fosse abolida. Dessa maneira, o Norte teria uma hegemonia política. E por isso também o Norte defendia um Estado mais republicano, um Estado mais interventor, um Estado um pouco maior, com a finalidade do Poder Executivo poder legislar sobre os demais estados, com a finalidade óbvia de abolir a escravidão. Quanto mais se expandia o território estadunidense, mais ainda se expandiam essas irreconciliáveis diferenças entre Norte e Sul. Isso também ocorreu quando os Estados Unidos se apropriam de territórios mexicanos, como por exemplo o Texas, o Novo México, a região que hoje é Los Angeles. Alguns desses territórios foram apropriados por meio de guerra, outros territórios foram cedidos pelo México por meio de pressão estadunidense e outros territórios foram comprados. Quando finalmente os Estados Unidos negociam com a Inglaterra a região do Oregon e consolida boa parte do seu território, os Estados Unidos vão se ver em discussões de como que seria a ocupação desses territórios. Esses territórios ocupados deveriam ser produtivos, mas produtivos sob a perspectiva do Norte ou do Sul. Durante esse expansionismo, os nativos americanos, os povos indígenas, sofreram muito, porque eles eram removidos forçadamente dos seus territórios por meio de guerra, havia um extermínio muito grande, haviam leis de remoções que obrigavam as tribos indígenas a deixar determinados territórios e se deslocar para outros territórios sem apoio nenhum do Estado, eles deveriam se deslocar por conta própria. Muita gente morria nessas viagens de fome, de doenças. Os indígenas, quando finalmente chegavam em outro local, não se adaptavam, porque ali não era a terra que eles estavam acostumados a viver, não era a terra dos ancestrais dele. E todo esse expansionismo era justificado por meio do Destino Manifesto. A ideia de que Deus escolheu os estadunidenses para ser um farol para o mundo e, obviamente, que era do desejo de Deus que os Estados Unidos expandissem a civilização americana, as crenças, os valores, aquilo que era representativo da tecnologia americana, como o trem a vapor, o telégrafo, a linha férrea e a própria agricultura, a própria colonização em si, a fé, sobretudo a fé, para os territórios indígenas, que seriam bárbaros, e que se eles fossem um obstáculo ao progresso, um obstáculo à expansão da fé, eles deveriam sim ser exterminados. Bom, essas diferenças elas vão se agravar ainda mais quando nas eleições de 1860, Abraham Lincoln, um candidato do Norte, do Partido Republicano, que defendia abertamente a abolição da escravatura, vence as eleições. É importante ressaltar que mesmo havendo essas diferenças entre Norte e Sul, entre republicanos e democratas, ambos concordavam na superioridade do homem branco e Abraham Lincoln deixa isso muito claro no seu discurso de defesa da sua candidatura. Ele é a favor da abolição, ele é a favor da liberdade das pessoas negras, mas ele reconhece que os homens brancos, a raça a qual ele pertence, é superior. A vitória de Lincoln leva à formação dos Estados Confederados. O que é isso? Uma resposta de determinados estados do Sul que não aceitavam a eleição de Lincoln, porque ele era abolicionista, principalmente porque ele era a favor de um Estado mais forte, porque ele era a favor de uma moeda forte, ele era a favor do protecionismo alfandegário, era a favor dos ideais do Norte. Então, alguns estados do Sul não reconhecem a sua eleição e formam os Estados Confederados, inclusive elegendo o presidente próprio, o que vai precipitar os Estados Unidos numa guerra civil, que é a Guerra de Secessão. Tanto o Norte quanto o Sul esperavam uma guerra rápida. Veja o raciocínio. O Norte acreditava na sua superioridade bélica devido à sua indústria, acreditava no seu exército maior,
Também acreditava na sua tecnologia da linha férrea, que havia mais de 35 mil quilômetros de estrada férrea construídas, o que ajudaria muito na logística, no transporte de armas, de munições, de pessoas e de recursos para a guerra. Já o Sul, por outro lado, ele aposta na intervenção dos estados europeus, dos estados estrangeiros. O Sul, inclusive, ele vai parar de vender algodão para a Inglaterra durante um tempo, porque ele fez a seguinte conta: se os ingleses não tiverem a matéria-prima, o algodão, para a sua indústria têxtil, produção de tecidos, os ingleses fariam uma pressão nessa guerra civil, de maneira que os sulistas sairiam vitoriosos. Só que os ingleses, gente, eles não estavam nem aí para isso. Os ingleses, eles vão plantar algodão na Índia e vão abastecer sua indústria têxtil com algodão que vinha da Índia. E o Sul, que já tinha dificuldades financeiras, que tinha um exército menor, uma tecnologia inferior, vai ter mais essa dificuldade. Só que a guerra vai durar 5 anos. Ela não foi rápida. Tivemos 600 mil mortos numa população americana que era de 20 milhões de pessoas na época. Na medida em que o Norte ia vencendo a guerra, uma vez que não haviam representantes dos democratas sulistas no parlamento, no Congresso americano, os Estados Unidos iam aprovando leis que favoreciam claramente o Norte, como, por exemplo, a lei de confisco de terras. As terras conquistadas pela União seriam terras que pertenceriam agora ao Estado americano, não pertenceriam mais aos seus proprietários. Dessa forma, era decretada a abolição da escravidão nessas terras, diminuindo, então, a escravidão nos Estados Unidos. Em sequência, é aprovada a Lei de Terras, a famosa Homestead Act. Essa lei determinava que indivíduos e famílias poderiam ocupar os territórios a oeste. Até esse momento, o Estado deveria fazer essa ocupação ou permitir empreendimentos, seja agrícolas ou industriais, a fazer essa ocupação. Quando a União, o governo federal americano, o Poder Executivo, Abraham Lincoln, permite essa lei, a ideia era desafogar o Norte. Esse século XIX também é marcado pelas imigrações dos povos europeus, sobretudo, para a América, de maneira que o Norte se via como uma população muito inchada e não havia emprego para todo mundo. Então, a possibilidade de ocupar as terras a oeste era uma forma de desafogar ao Norte e, ao mesmo tempo, expandir o seu estilo de vida, a sua maneira produtiva, os seus ideais. Outra lei muito importante que foi aprovada em 1863, ainda durante a Guerra Civil, foi a Lei de Emancipação dos Escravos. Essa lei ela é uma prévia do que ocorreria de fato em 1865, quando finalmente a escravidão vai ser abolida pela 13ª Emenda. Com a vitória do Norte ao longo dos 5 anos de guerra, a abolição ocorre nos Estados Unidos, o estilo de vida do Norte vai se sobrepor, uma moeda forte, proteção alfandegária, produção industrial. Mas era necessário pacificar o país e era necessário reconstruir o país. Lincoln, com a finalidade de unir o país, vai defender a tese de que a secessão foi obra de indivíduos e não de estados. Os indivíduos deviam ser punidos e não os estados. Já o Congresso era a favor de uma reconstrução mais radical, que os senhores fossem punidos, que o Sul fosse banido das eleições por um tempo, tá? E, obviamente, o Partido Democrata, os sulistas, eles eram contrários à inserção dos libertos na política. E o motivo era muito claro. Boa parte desses libertos tinha uma tendência muito grande a votar nos candidatos do Partido Republicano, que daria sempre maioria ao Partido Republicano no Congresso e provavelmente também a eleição do presidente. Durante esse processo de reconstrução, foram também feitas propostas para amparar a população que acabava de ser liberta. Nesse sentido, surge uma proposta que ficou conhecida como 40 acres e uma mula. Foi uma promessa feita por um general nortista a pessoas escravizadas de que quem lutasse durante a Guerra de Secessão ganharia uma mula e 40 acres de terra. Bom, você deve estar pensando por que uma mula, né? A mula era para ajudar a terra, para ajudar nos trabalhos da terra. E esses 40 acres de terra era para dar alguma autonomia financeira para essas pessoas agora libertas. Afinal de contas, elas não teriam emprego. E a relação de trabalhador e patrão com os senhores do Sul não seria uma relação saudável, uma vez que até outro dia essas pessoas eram escravizadas. Propostas como essas não foram adiante. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso aos 40 acres de terra e uma mula. A discussão
era exatamente aquela da superioridade do homem branco e que o homem negro não deveria ter acesso às mesmas coisas que o homem branco tinha. Em 1865, como é aprovada a 13ª emenda à Constituição norte-americana proibindo a escravidão, é necessário olhar para alguns parênteses dessa lei. Essa lei dizia que todas eram livres, menos aquelas pessoas que cometiam crimes e, portanto, seriam presas, privadas de liberdade. Gente, sabe o que aconteceu com o gráfico de prisões de pessoas negras nos Estados Unidos depois dessa lei? Isso aqui, ó, uma reta uma reta de 45 graus sem nenhuma variação para baixo. Por quê? Se eu prendesse essa pessoa, ela poderia ser utilizada como um trabalho não remunerado. Simples assim. O Sul também, nesse esteio da libertação das pessoas negras, vão começar a aprovar verdadeiros códigos negros. Esses códigos negros eram leis segregacionistas que excluíam as pessoas negras de determinados direitos básicos, como acesso à educação, como participação das eleições, até mesmo assento de um ônibus separado, bebedor de água para pessoas brancas, bebedor de água para pessoas negras, porta de entrada nas lojas para pessoas negras, que eram as portas dos fundos, portas de entrada para as pessoas brancas, que eram as portas da frente. Essas leis também ficaram conhecidas como as leis Jim Crow, em referência a um humorista que defendia a segregação. Foi nesse contexto que grupos supremacistas, como a Ku Klux Klan, não era um único, vão ganhar o status de heróis da nação, de patriotas, aqueles que vão libertar as pessoas brancas do mal negro que acabava de ser imposto nos Estados Unidos com a abolição da escravatura. E tem um filme muito famoso que chama O Nascimento de uma Nação, que vai retratar exatamente como que a pessoa negra seria tratada. Ela seria tratada como um animal, como alguém destituído de humanidade e que, portanto, deveria sim ser punido de maneira cruel, até mesmo quando não cometia crimes. Iniciava-se uma série de linchamentos e enforcamentos nos Estados Unidos. O que a gente vai assistir é uma grande migração para aquelas terras ao oeste que acabavam de ser conquistadas. As pessoas negras migraram para esses territórios não porque lá havia oportunidades de emprego ou porque lá era um lugar mais desenvolvido. Era para sobreviver, para manter a vida. Se ficasse no sul, estaria passível ali de várias maldades, de vários maus tratos por parte das pessoas brancas. Quem poderia participar de grupos como a Ku Klux Klan? Bom, homens brancos, não poderia ser judeu, não poderia ser católico, tinha que ser protestante. Durante esse processo de reconstrução, os Estados Unidos vão investir ainda mais na imigração europeia para a América. Qual era o perfil do imigrante desejável? Protestante, branco, europeu. Não precisava de ter grande instrução, mas esse perfil era considerado como superior, lembra? Chineses eram cidadãos de segunda classe, por exemplo. Judeus eram cidadãos de segunda classe. E pessoas negras estavam abaixo de chineses e de judeus, porque sequer tinham os mesmos direitos que uma pessoa branca. Os Estados Unidos vai ser visto então como a terra das oportunidades, mas como você pode ver, nem tanto. A era da iniciativa privada, do homem que se autoconstrói, que sai do nada e faz fortunas, o que não era uma verdade. Pouquíssimas pessoas conseguiam se estabelecer saindo do nada. A maior parte das pessoas já vinha de uma família que tinha proprietário de terra, que era dono de indústrias. Não havia essa ideia de que indivíduos pobres que chegavam nos Estados Unidos enriqueciam os horrores. E nesse momento que o estilo de vida do norte se sobrepõe, então, a gente vai ver a formação de trustes, de cartéis, famílias, como por exemplo os Rockefellers, que eram donos de 1/3 do mundo praticamente, sobretudo no que diz respeito às riquezas de petróleo, um aumento exponencial da corrupção, porque esses grandes empreendedores, esses grandes empresários, esses grandes donos do capital subornavam os políticos, financiavam as campanhas políticas para ter as leis aprovadas de acordo com os seus interesses. E os Estados Unidos, nesse contexto, abrem os olhos para a expansão para fora daquele território já consolidado e vai se embrear, então, numa guerra contra a Espanha, pela libertação de Porto Rico, Filipinas e Cuba. Bom, Porto Rico e Cuba, os Estados Unidos vão praticar um imperialismo indireto. Você teria ali governos próprios, mas governos fantoches, que tomariam medidas a favor dos Estados Unidos. Cuba, por exemplo, mais de 50% do território cubano pertencia à iniciativa privada estadunidense.
Isso só era possível porque a lei cubana, aprovada pelos deputados cubanos e pelo presidente cubano, eram leis escritas no próprio Congresso americano. Havia uma emenda na Constituição cubana, chamada de Emenda Platt. Platt era um senador estadunidense, que ele escreveu uma lei que, se Cuba interferisse nos interesses americanos em Cuba, os Estados Unidos poderiam intervir em Cuba militarmente. Veja bem, somente um Congresso comprado, corrupto, é que faria leis contra o próprio Estado, contra a sua própria soberania. Já no caso das Filipinas, você tem uma contradição de um princípio americano que era América para os americanos. Esse princípio foi criado pelo presidente James Monroe lá no contexto de 1819 aproximadamente, quando os países europeus vencedores das guerras napoleônicas, são eles Rússia, Prússia e Áustria, se unem com a finalidade de restaurar aquilo que as monarquias europeias haviam perdido durante as guerras napoleônicas. Foi nesse contexto de possibilidade de restauração, inclusive das colônias americanas, que os Estados Unidos, lá em 1819, se impõem com essa doutrina Monroe, a América para os americanos. Ou seja, europeus não intervenham nos interesses estadunidenses na América, que nós não vamos intervir nos interesses europeus na Ásia, na África, por exemplo. Só que os Estados Unidos, ao se colocar como um pretenso protetor da América, ele na verdade quer fazer da América um quintal do seu imperialismo, um quintal do seu expansionismo econômico e cultural. Só que as Filipinas não estão necessariamente na América, não estão necessariamente dentro da doutrina Monroe. E é nesse momento que a doutrina Monroe começa a ser colocada de lado, embora esse processo de abandonar a doutrina Monroe só vai acontecer pós Primeira Guerra Mundial. A ideia era que se os Estados Unidos quisessem ser uma potência, além de regional, mas uma potência mundial, era necessário expandir as suas fronteiras para o Pacífico, com a finalidade de conquistar territórios na Ásia, sobretudo, quem sabe, chegar ao mercado chinês. China não era o que ela é hoje, China era um território colonizado, explorado pelos países europeus, e os Estados Unidos queriam ser o quinhão no imperialismo asiático, quem sabe explorando o território chinês comercialmente ou até mesmo ocupando. Os Estados Unidos vão vencer as guerras contra a Espanha, né? A Espanha já estava debilitada, estava fragilizada, e vai determinar um governo militar americano nas Filipinas. Era um imperialismo direto, de ocupação. Só que os filipinos não aceitam aquela ocupação, você tem revoluções internas, guerras civis internas, e os Estados Unidos então apoiam um governo militar filipino. Mas é claro que também era um governo militar fantoche, né, que seguia as ordens de Washington e que seguia os desejos dos Estados Unidos, beneficiando os Estados Unidos. Bom, pessoal, a gente encerra os Estados Unidos no século XIX aqui, porque nós já chegamos no limite deste século. Entramos agora para o XX. Um abraço e até mais.